a minha gratidão em podermos estarmos juntos em mais essa manhã de hoje. E já temos compreendido e sentido em nossa intimidade, a cada dia mais, que somos essas criaturas de Deus, princípio inteligente do universo, caminhando para a construção do reino divino na intimidade dos nossos corações. Então, já compreendemos, então, que os nossos propósitos, que os nossos desejos mais íntimos é que estão dando direção à nossa caminhada evolutiva. E consciente que a cada dia mais estamos, que as leis divinas que regem esse universo infinito, as leis divinas do infinito amor, da infinita bondade, da infinita misericórdia, já se encontram gravadas em nossas consciências, desde quando fomos criados. Mas é sabido já pela nossa doutrina de amor e de paz e de luz, a nossa doutrina espírita, que essa caminhada evolutiva ao nível da nossa escola planetária está baseada estruturalmente em nascer, morrer, renascer, progredir sempre. Essa é a lei. Sentindo, então, que nós somos essas criaturas de Deus e que o que determina a nossa caminhada está diretamente ligado na compreensão que temos do que sentimos e, principalmente, o que nós fazemos com o que nós sentimos diante das circunstâncias, das provas, dos estímulos que recebemos para nos estimular a essa caminhada de ações, criações mentais, direcionamento de pensamentos e sentimentos, a cada dia mais em sintonia com as leis divinas que já estão gravadas em nossas consciências. Então, a cada dia, sentimos em nossa intimidade que as nossas escolhas, que as nossas decisões já não mais serão tomadas apenas como corpos, mas sim serão tomadas como Espíritos de Deus que temos corpos. Corpos estes, instrumentos mais sublimes dos recursos para a manifestação dos nossos espíritos, para a renovação, para a mudança, para, enfim, o aprendizado do amor na essência dos nossos espíritos. E não tem como nós iniciarmos os nossos reencontros se não for buscando o nosso modelo, o nosso guia, o farol das nossas vidas, o nosso amado Mestre Jesus. Esse Espírito magnânimo que, pelas leis divinas que regem o universo infinito, tem um compromisso com Deus, o nosso Pai, de nos ajudar na nossa caminhada em direção a Ele, na nossa caminhada para entrarmos em sintonia, em definitivo, com o infinito amor. E o sublime Galileu aqui, então, para exemplificar as leis divinas em ação, aqui reencarnou conosco, vivenciando, experienciando como é que nós temos que lidar com o que sentimos em um mundo de provas, expiações e reparações. E que o raiar do dia da regeneração já se encontra na nossa experiência nessa caminhada. E buscando sempre algo de Jesus, exemplo, esclarecimento, e vem novamente aqui à mente quando as suas bem-aventuranças. Como compreender, bem-aventurado vós que estáis aflitos e sofrendo? Como compreender isso? Como compreender que a aflição, que a prova,
que a dificuldade é, para nós, bem-aventurança. E ele, então, disse, e ele não ia falar isso para nos tapear, que ele, então, nos recomendou diante das provas. E, amado, estamos no 3º milênio após Jesus da nossa escola planetária. Então, já se passaram mais de 2000 anos dos seus exemplos de amor, que continuam ecoando em nossas consciências. Vinde a mim, que sou manso e humilde de coração, que eu vos aliviarei. Porque comigo o fardo é leve e o jugo é suave. Porque eu peço apenas que amemos uns aos outros. E aqui, amados, estamos nós, na maior ascensão divina, na maior oportunidade, nós reencarnados com novos corpos. Instrumentos divinos de nós nos manifestarmos agora para a transformação, para a renovação. Então, amados, eu sei que talvez é difícil dizer isso, né? Mas bem-aventurado nós que estamos passando por aflições. Bem-aventurado nós que no nosso íntimo ainda, os nossos desejos, vontade e impulsos já está tendo um filtro, o filtro do verdadeiro amor, de saber o que é que nós vamos fazer com o que nós sentimos. E normalmente ainda carregamos vontades, desejos, inclinações, que a cada dia somos mais conscientes que elas têm dificultado tanto a nossa evolução. E que agora estamos pautando a nossa forma de ver a tudo e a todos com outros olhos. Os olhos da compaixão, do amor, do perdão. Os olhos de sentirem todos irmãos, encaminhada, cada um carregando ainda a sua cruz, as suas imperfeições, as suas fragilidades. Senhor Jesus, benfeitores amigos, espíritos bons, mais uma vez nós estamos reunidos, Senhor, em seu nome e com a sua permissão. E lhe rogamos, Jesus, que através dos seus mensageiros de luz, que neste instante agora, formando um único pensamento e sentimento, o de amor e de gratidão a vós, Jesus, e a Deus, nosso Pai, e a todos esses espíritos bons que nos assistem. Que através dessa abertura energética do espírito que somos para o amor, esses seus mensageiros de luz, Senhor, em todos os lares, conectados conosco nessa manhã de hoje, possa ser concedido o amparo, a assistência, o apoio, a segurança, Senhor. E em especial, Jesus, que o seu amor impregne todos esses ambientes para que possamos sermos alimentados, fortalecidos na nossa caminhada de transformação de nós mesmos e não somente o nosso olhar para a transformação dos outros que desejamos que se transformem. Por isso, Jesus, cada dia também somos conscientes de quantas imperfeições carregamos, de quantas fragilidades, de quantas falhas que mesmo sabendo, Jesus, ainda fazemos. Ainda vem a nossas mentes, Jesus, que nos fortalece dos palavras e sentimentos do maior discípulo que não conviveu contigo, mas espalhou o seu amor, Paulo de Tarso, que me ajuda tanto, quando ainda nas minhas falhas e imperfeições, eu me lembro que ele, desesperado por saber o que tem que fazer e não conseguir, rogou a Jesus que o ajudasse. E a presença do Espírito amado, Abigail,
acolheu o seu coração e disse-lhe: é assim que é o sinal do caminho da evolução. Por isso, Senhor, ajuda-nos a fazer cessar em nós, em definitivo, a crítica, o julgamento, a incompreensão, a intolerância. Ajuda-nos, Jesus, para que o seu amor governe os nossos atos, para que a cada dia sejamos mais humildes, mais compreensivos, mais tolerantes, mais pacientes, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Fortaleça os nossos corações para que tenhamos sempre a boa vontade, a imensa alegria de viver, para que, Senhor, quem quer que seja que se aproximar de nós, nem que seja por um segundo apenas, possamos, Jesus, sermos instrumentos do seu amor, a levar os estímulos da esperança, da concórdia, da bondade, da compreensão, porque já compreendemos, Jesus, que só o amor e o bem é que nos transformará, que nos renovará na nossa caminhada da construção do reino divino do amor e da luz, na intimidade dos nossos corações. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Bem, meus amados, estamos aqui juntos nesse propósito da renovação íntima dos nossos sentimentos. E como sempre comentamos, que no nosso abraço fraterno, dirigido pela equipe do nosso professor Eurípides Barçanufo, a recomendação sempre de todas as atividades, uma breve leitura, uma breve reflexão sobre o Evangelho de Jesus, segundo a nossa doutrina de amor e de paz e de luz. Porque o Evangelho é a religiosidade da nossa doutrina filosófica, científica e religiosa. E, então, temos aí alguns domingos já, né, estudando sobre o nosso planejamento reencarnatório. E, então, ele é do capítulo 4, né, do Evangelho, ninguém verá o reino divino se não nascer de novo. E, ó, nós aqui nascemos de novo, né? E, então, falando aí da reencarnação, dentro do Evangelho, como nós já comentamos muitas vezes, né, cada capítulo do Evangelho nós podemos estudar há anos. Então, a gente vai pegar, como sempre nós fazemos, um pequeno trecho aqui para que nós possamos refletir, né, para que nós possamos dar sequência, né? E só comentando que antes de Jesus aqui vinha, através das suas ações, exemplificar as leis divinas do amor, do perdão, da bondade, ainda no nosso estado evolutivo, né? Como que era compreendido, quais eram os sentimentos de religiosidade que existiam, e como é que nós teríamos que fazer para alcançar o reino dos céus, né? A felicidade suprema.
o infinito amor, né? E até antes de Jesus, inclusive, né? Mesmo com Moisés, que foi um precursor, o grandioso espírito magnânimo, né? Mas ainda ainda vamos dizer, na nossa truculência, ainda nós muito mais próximos do que hoje, ligados aos instintos do animal irracional, né? As leis para que pudessem nos tocar eram muito duras, né? Inclusive, desde aquela oportunidade lá com Moisés, tinha a proposição do aniquilamento, de extinguir, né, do extermínio dos irmãos que ainda fossem infiéis às nossas compreensões, né? E Jesus veio trazer, então, o novo paradigma para a nossa escola planetária, né? Que o paraíso, a felicidade suprema, a paz, só se consegue através da caridade e da brandura. Então, no item 11, né, fala-se o seguinte: se o princípio da reencarnação, como se acha expressa em São João, podia, a rigor, ser interpretado em sentido puramente místico, o mesmo já não acontece com essa passagem de Mateus, que não permite equívoco. Ele estava falando sobre, né, que é o seguinte: ele mesmo é o Elias que deverá vir. Estava dizendo, então, que João Batista iria renascer e que ele seria o missionário Elias que estaria por vir. Não há aí figura nem alegoria, é uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. O que significam essas palavras, uma vez que João Batista ainda vivia naquele momento? Jesus a explica dizendo: se quiserdes compreender o que eu digo, ele mesmo é Elias que há de vir. Ora, sendo João o próprio Elias, Jesus alude à época em que João vivia com o nome de Elias. Até o presente, né, até aquela oportunidade, o reino dos céus é tomado pela violência. Outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis, para que os demais ganhassem a terra prometida, o paraíso dos hebreus, ao passo que, segundo a nova lei, a lei do mestre, o céu se ganha pela caridade e pela brandura. E aí ele acrescentou: ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir. Essas palavras que Jesus tanto repetiu, claramente dizem que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. E ainda hoje, mais de 2000 anos depois, ainda, muitos de nós ainda não despertamos, não estamos em condições de ter ouvidos de ouvir a verdade e ter olhos de ver a beleza da criação divina. Então, meus amados, como propomos, né, como nós combinamos aí, né, e perdoe-me se está ficando muito longo, é porque eu também sou ínfimo, não tenho muitos recursos a traduzir a grandiosidade de toda a estruturação da reencarnação. Então, hoje, falaremos, acredito que dessa forma, pela última vez aqui dos nossos encontros sobre a reencarnação. O que já temos entendido sobre a reencarnação? Bom, a reencarnação tem nos explicado tudo sobre as diferenças, as desigualdades, a justiça divina, o infinito amor. Temos compreendido muito que a reencarnação é cooperação, é ajuda, é fraternidade. Mas, amados,
O que tem mudado no nosso dia a dia, nas nossas ações, com a compreensão da reencarnação? Tem feito efeito em nossas criações mentais? Tem gerado transformação ao nosso olhar, por exemplo, da nossa família consanguínea? Tem feito efeito ao nosso olhar a sociedade, ou seja, a ambientação reencarnatória que nós nos encontramos? Tem feito efeito em nossa intimidade a compreensão de que tudo está correto e de acordo com as leis divinas? Isso tem nos ajudado a nós sermos mais brandos, mais compreensivos, mais tolerantes, pacientes, mais bondosos. Então, perdoa-me que o assunto de hoje é bastante complexo e eu não tenho entendimento nessa encarnação de muitas coisas da parte da biologia. Eu vou tentar aqui, então, transmitir no limite dos meus recursos, então vocês me perdoem, que com certeza vai ter muitas falhas. Mas o que é que pode, então, modificar nós entendermos como é que acontece realmente a reencarnação? Porque até agora nós estamos estudando os propósitos da reencarnação, o objetivo, mas como que ocorre? E o que é que eu posso fazer aonde eu estou para contribuir nessa fraternidade, nessa ajuda, nessa assistência mútua? Então, meus amados, começando só para nós termos uma referência, com a série André Luiz, lá na década de 40, por aí, né? André Luiz, Chico Xavier e Emmanuel, então, trouxe-nos a literatura que nós chamamos da série André Luiz. E, para que nós possamos pensar isso aí, para desenvolver um pouquinho do assunto, naquela oportunidade, André Luiz já esclarecia que porque o que nós compreendemos é assim, a reencarnação é quando o óvulo encontra com o espermatozoide e o espírito reencarnante, então, se liga energeticamente a essas células. E André Luiz, naquela oportunidade, lá na década de 40, falou que a reencarnação inicia-se com essa ligação e se desenvolve, e que realmente ela vai praticamente concluir, ou seja, quando é que eu realmente estarei reencarnado? Lá por volta dos 7 anos. Inclusive, amados, estudando a série André Luiz, num dos livros que eu não me lembro agora, né, o André Luiz observou e comentou por que é que na colônia do nosso lar não tinha crianças, haja vista que dezenas, centenas, milhões de crianças desencarnavam diariamente na crosta planetária. Então, diante desse esclarecimento, né, quantos estudos da biologia, da ciência, aqui se desenvolveram ao longo, né, para, inclusive, né, inúmeros espíritos se dedicaram ao estudo da genética das células físicas, das células materiais. Então, estudando, inclusive, o livro Missionários da Luz, capítulo 12 e 13, que falou da reencarnação do Segismundo. Então, vamos traçar aqui alguma coisa para que possa nos ajudar, especialmente no nosso papel, na nossa família consanguínea. Como é que realmente, então, se processa a reencarnação? Como é que ela acontece? Então, claro, amados, existem centenas, milhões de níveis de planos reencarnatórios. Muitas vezes o plano apenas é uma sintonia. E dependendo do grau de evolução
o trabalho realizado na intimidade, o entendimento das leis divinas e a prática das leis do amor, as nuances dos projetos reencarnatórios são mais complexos, né? E requerem estudos. Mas, digamos, então, vamos falar aí numa média. O que acontece, então? Dentro do plano da reencarnação, nós já estudamos, então, que é traçado e definido a ambientação reencarnatória, que família consanguíneas vamos ter, que local físico do planeta iremos reencarnar, e no ser espiritual, na nossa consciência de espírito divino, onde está gravado toda a nossa história, desde quando fomos criados lá no reino mineral, desde quando fomos criados, está gravado em nossa memória espiritual. E o trabalho da equipe desses 4 bilhões de espíritos organizadores das reencarnações são, então, estudados e no nosso corpo perispiritual são feitas as magnetizações nas células, onde muitos sentimentos que nós gravamos pelas nossas experiências ficarão latentes. Muitos sentimentos virão através de vetores reencarnacionistas e aqui, então, tomarão forma, na nossa personalidade, no nosso jeito de viver. Então, digamos assim, tudo definido já, o plano. Mas como é que ele ocorre? Então, já começa-se, desde a magnetização, em toda a estrutura genésica, tanto do pai e da mãe, ou seja, aqueles que se unirão para que o novo espírito, o espírito tenha um novo corpo. Aí, em todo esse plano elaborado na magnetização dessas células, é que eu, então, trarei as minhas necessidades. Necessidades essas estão baseadas em toda a minha conduta milenar. E dentro dessas necessidades, o meu corpo fisiológico terão, então, determinadas características, terão determinadas formas. Dependendo do estado evolutivo que eu me encontro, eu posso até, junto com os benfeitores que estão elaborando, para em seguida fazer a minha magnetização das minhas células perispirituais para o meu reencarne, posso até, se eu já tiver mérito, escolher que jeito de corpo, que forma de corpo, que cor dos olhos, que cor dos cabelos, e assim sucessivamente, né? Definido todas essas características, então, vai começar o processo de como ocorre a reencarnação. E aí que nós vamos tentar compreender o que nós temos que fazer sabendo disso. Então, começa-se já a nível energético, espiritual, a magnetização para que esses espíritos que combinaram, que é uma sequência. Não sei se vocês estão compreendendo que as reencarnações são tudo solidárias. É uma sequência. Alguém combinou de vir antes para que eu possa vir como filho. Em outra oportunidade, consequentemente, eu elaborei um plano que virei primeiro para que alguém possa ser o meu filho. E assim sucessivamente. Falando esses olhos de filho. Então, começa-se o processo nesse encantamento, nesse encontro, e aí, então, quando se propõe, como já falamos aqui, a utilização das energias genéticas com propósitos sublimes do amor, da construção da felicidade. Então, eu, espírito imortal, dentro do meu plano divino e auxiliado e amparado por essas equipes de espíritos superiores, eu já começo a ter a responsabilidade de magnetizar. E é como se fosse imã, não sei explicar melhor isso, vocês me perdoem, mas eu vou magnetizar entre todos os óvulos do aparelho reprodutor daquela que será a minha mãe, o óvulo que tem a característica de DNA, RNA e toda essa cadeia infinita, que é coerente e necessário à minha evolução, à minha encarnação. Consequentemente,
durante o ato do amor, da relação sexual, e o espírito imortal, entre os milhões e milhões e milhões e milhões de espermatozoides, eu vou magnetizar aquele, por que tem que ter milhões? Porque eu preciso daquele que tem a característica, na formatação do meu corpo físico, que tem as minhas, que vai atender às minhas necessidades. Então, eu estou falando de um plano reencarnatório ao nível, porque, como eu disse, são infinitas formas. Essa que eu estou falando é de um plano reencarnatório mais elaborado, onde o meu espírito imortal, eu já tenho experiência espiritual, já adquiri valores com a minha vida, de acordo com as leis divinas. Então, começou-se aí a reencarnação. Então, esse espermatozoide e esse óvulo serão atraídos energeticamente. Inclusive, no estudo da ciência aqui, fala que é aquele que for mais rápido. Mas aquele é mais rápido porque eu estou magnetizando o que traz as minhas características para a minha formação do corpo físico. E aí, meus amados? Então, ocorre a fecundação. Me perdoa aí, né, o pessoal da biologia, porque eu nem tenho termos para usar, porque não sei, mas digamos assim, é uma única célula. E eu, espírito imortal, sou responsável, de acordo com as características, as minhas necessidades reencarnatórias, da multiplicação dessas células. Então, a teoria que o André Luiz colocou tem fundamento lá na década de 40, de 1940, dizendo que a reencarnação apenas se iniciou. E eu agora, espírito imortal, já dou conta e sou responsável pela essa divisão celular. Daí algumas semanas, tem lá, vamos dizer assim, não sei se poderia assim, né? Vocês da biologia aí podem até definir melhor. Tem lá como se fosse uma gosma, onde a divisão celular, aí conhecida como mitose, meiose, vai ocorrendo e formatando um novo corpo. Mas eu já estou reencarnado. Quando é que realmente a reencarnação conclui? Quando todas as células do meu corpo físico estiverem formadas, todas, para que então o meu corpo perispiritual, o meu espírito esteja ligado ao meu corpo físico, célula a célula. Então, iniciou-se esse processo de divisão celular. E quem é, então, que é o arquiteto dessa grandiosidade divina? Qual que é a célula, então, que começa a formar lá no embrião, o tubo neural, a notocórdia? Qual célula que vai ser a do meu rim? Qual célula vai ser a dos meus olhos? Por que dessa célula, como vamos dizer assim, não sei se esse seria o termo, dessa célula tronco, que inteligência é essa que vai formar todas essas outras células? Sou eu. Espírito divino. E aí, com essa interpretação de agora, com esse entendimento, eu já sou consciente, então, que eu tenho o melhor corpo. Se ele é belo ou não belo pelas referências materiais, é minha necessidade. Então, nunca mais eu vou ficar chateadinho porque o meu cabelo é crespo, ou porque o meu cabelo é liso, ou porque o meu olho é castanho, ou porque o meu olho é preto, ou porque o meu olho é verde, ou porque eu só tenho 1,50 m e eu queria ter. Então, eu já compreendi que eu sou arquiteto, de acordo com as minhas necessidades, da formação desse instrumento que está se formando dia a dia, que é a elaboração da divisão celular para o meu corpo físico. Eu, Espírito Divino, através da assistência, por que vocês estão entendendo agora, então, o que é a reencarnação? É a maior ascensão divina aos nossos espíritos, porque, vamos dizer assim, vai começar tudo de novo com outro instrumento, para que eu possa renovar e mudar. E aí, meus amados, digamos assim, ocorreu o período, então, da gestação.
E aí, só fazendo alguns comentários que às vezes são os choques que existem ainda entre a biologia. Por quê? Um bebê que está com 7 meses na barriga da mãe, ele não tem o aparelho de audição já pronto. Ele não tem todas as células do cérebro elaboradas, porque está formando. Então, como é que pode, e centenas de mães aqui com certeza devem ter presenciado isso no seu período de gestação, como é que pode o médico lá, passando o aparelho do ultrassom, e ele pega uma buzininha e faz um pom-pom próximo à barriga da mãe, e o batimento cardíaco se modifica? Mas como se ele não tem ouvido? Nem formou o ouvido ainda. A biologia diz que isso é impossível, né? Porque nem tinha na parte do cérebro formado o aparelho reprodutor que forma a voz, que forma a audição. Então, amados, nesse momento eu ainda me encontro muito mais desencarnado do que encarnado. Então, na realidade, eu ainda estou utilizando a minha estrutura cerebral do espírito com a personalidade que eu experienciei e que foi elaborado para essa encarnação das minhas experiências. E aí, então, vamos caminhar um pouquinho. Digamos, os 9 meses ocorreu, se passou, então nós nascemos. E todo o pessoal da biologia aí pode comprovar, como a própria ciência está comprovado, que eu ainda estou em formação. Ainda, digamos, não enxergo bem, ainda não ouço bem. E dentro do meu crânio, toda a formação das células do meu cérebro ainda estão em formação. Então, o que acontece logo após que eu saí desse arcabouço sublime que é o útero, essa divindade de recurso, e que eu agora, então, de 0 a 6 meses, inclusive isso está lá na colocação da Célia André Luiz, de 0 a 6 meses, ainda está formatando os meus neurônios, ou seja, ainda está criando células. Células são criadas diariamente, a todo instante. Quantas células tem, perdoa os biologistas aí, pode me dar uma orientação, quantas células existem em um cérebro? Trilhões, trilhões de células. E se nós olharmos, a cada célula, ela já é um princípio inteligente. Cada célula já carrega as suas características. O mitocôndrio, o complexo de Golgi e tudo mais. Bom, mas estamos falando aqui agora aos olhos do espírito imortal. Então, do 0 a 6 meses é o período em que a formatação das minhas células, do meu cérebro, eu, espírito imortal, estou experienciando e vivenciando, e devido todo o alimento da matéria, à formação das células físicas e, consequentemente, a ligação das minhas células espirituais às células físicas que vão ligando. Então, nos primeiros 6 meses, é o período em que eu vou me identificar. Eu agora, com um novo corpo, vou começar a me identificar. Quem se lembra, ou quem teve filhos, ou que estão com filhos pequenos agora, que o bebê, o dia que ele reconhece a mãozinha dele, que ele vê que ele pode mexer com a mão, que ele pode mexer com o pé, às vezes ele mexe e dá risada. É uma alegria, porque ele está, então, se identificando. E aí, amados, então agora vamos entrar com o estudo aos olhos do Espírito. Ele, estando identificando, e aí é que nós vamos perceber, então,
Qual é o papel desse propósito divino em relação aos sentimentos? Porque, amados, vai se formando a cada dia mais células e permanecerão as células em que receberam os estímulos da ambientação reencarnatória, os estímulos daqueles que têm a maior ascensão sobre o espírito que está iniciando, né, a sua reencarnação, que são os pais. E tipo de células, pais, mães, estão estimulando a esse espírito. Porque conforme, inclusive, isso aí é um diagnóstico aí da parte de psiquiatria, de transtornos, né? Aqueles que os médicos dividem por uma questão administrativa, transtornos graves, classe 4, transtornos menos graves, classe 3, que é assim, aqueles em que tem os transtornos que estão embasados na personalidade, que estão ligados à reencarnação, que são aqueles em que precisam ser internados, tem que tomar remédio, aquele que os transtornos são mais leves, não precisam ser internados, mas precisam tomar remédios, aqueles em que o transtorno é menos grave, que pode tomar remédio quando tem surto, e assim sucessivamente. Mas o que está ocorrendo, então, na formação das células do bebê reencarnante, do espírito imortal reencarnante? Está precisando fazer magnetizações de neurônios através das reações, amados, elétricas e químicas. E dentro desses estímulos é que os recursos divinos da ascensão do pai e da mãe vai fazer com que esse espírito tenha uma estruturação de estímulos de neurônios, e esses neurônios, então, porque como sabemos pela ciência, os neurônios são os únicos que não se renovam constantemente. Biólogos, me ajudem. Mas é isso mesmo? Todas as células do nosso corpo físico se renovam, sei lá, a cada 7 anos renova todo o corpo, menos os neurônios. Esses permanecem. E de acordo com os estímulos que eu recebo do ambiente, é que estimularão neurônios. Então, por exemplo, amados, se eu sou uma mãe amorosa e compreensiva, se eu sou um pai amoroso e compreensivo, se a minha ação, se a minha conduta é o estímulo à concórdia, é o estímulo ao bem, é o estímulo à bondade, o espírito reencarnante vão ser estimulados que tipo de neurônios? Porque em cada parte do cérebro físico está acoplado às regiões das manifestações do corpo físico. Então, para ter uma ideia, o que é que nós temos feito, então, com a compreensão da reencarnação? Por que essa grandiosidade? Porque ninguém que verá o reino divino senão nascer de novo. Porque é uma base de estrutura, de mudança. Eu sei que o assunto é complexo, mas eu queria abrir um parênteses para falar de uma experiência que ocorreu depois do ano 2000. Você viu, André Luiz falou isso na década de 40. Nos Estados Unidos, existia, até que existe até hoje, às vezes, alguns costumes de alguém com muito poder material patrocinar a escola ou hospitais. E dentro desse caso é que uma família muito rica era um grande contribuidor para um hospital. E isso se passou do pai para o filho, e o filho, então, com seus 30 e poucos anos, casado, tinha um menino de 5 anos. E a mãe, né, a mulher, o casal ficou, ou seja, se organizaram para que tivessem um novo filho. E, realmente, né, foi concedido e, digamos, a gestação estava ocorrendo e a criança nasceu prematura. 7 meses. E, naquela época, inclusive isso aí foi um marco em estudo, em pesquisas, né? Depois pode até procurar na internet, no Google, vocês vão encontrar o que aconteceu. Então, o que acontecia até aquele momento, isso foi no começo do ano 2000,
quando um bebê nasce, ou seja, prematuro. A primeira coisa é a cautela de colocar em uma estufa e num ambiente extremamente esterilizado, porque uma das características do bebê recém-nascido é que ele não tem imunidade. A imunidade dele é baixa. E isso ocorreu lá nesse hospital, e como o pai e a mãe eram grandes influentes e doadores de recursos para o hospital, eles iam diariamente lá, não podiam adentrar vamos dizer lá, né, a UTI neonatal, por causa de contaminação, só podiam ver a filhinha lá dentro da estufa pelo o vidro. E foi se ocorrendo dias, até que um dia a diretoria do hospital chamou o pai e falou: olha, nós estamos achando, por tudo, a pressão arterial, batimento cardíaco, oxigenação, não está mantendo. Nós estamos concluindo que a sua filhinha não passa de hoje. Com o coração doendo, o pai foi para casa, chamou a esposa, estavam no escritório conversando, e ele contando para a esposa, né, as notícias do hospital, o que tinha ocorrido. Entrou o irmãozinho de 5 anos. Eu ouvi um pouquinho da conversa e eles resolveram contar para ele o que estava ocorrendo. Porque desde quando a mãe ficou grávida, foi uma grande alegria. O irmãozinho tinha mania de cantar, inclusive, para a menina no ventre, que, segundo a biologia, ela não ouviria nem nada, mas agora, entendendo aos olhos do espírito, ela estava ouvindo com o seu recurso ainda de espírito desencarnado, porque estava muito mais desencarnado. Mas, resumindo, aí o menininho falou: não, mas eu quero ver a minha irmã. Eu quero ver a minha irmã, né? Eu preciso, então, se vai ocorrer isso, eu nem conhecia a minha irmã, porque ele não ia lá no hospital. Só ia o casal, não era permitido entrar criança. Bom, resolveram ali e acharam que era coerente o que ele estava pedindo. Foram para o hospital. Aí a diretora do hospital falou: impossível alguém entrar lá na UTI, né, tal. E vai, fala, aí o pai e a mãe falou assim: mas vocês já não concluíram que de qualquer forma ela vai morrer hoje até o final da tarde? Como é que ela deixa nós vermos ela de perto? Deixa o irmãozinho dela vê-la pela última vez, porque ele não a conheceu. E aí foi aquela dificuldade na diretoria, porque não podia permitir, porque não podia contaminar a UTI neonatal. Bom, resumindo, como ele era um grande contribuidor e estava propondo algo que era razoável, permitiram que os 3 entrassem até próximo à estufa. E assim que o menininho chegou, que o irmãozinho chegou perto da estufa, ele usou o termo que ele usava para ela: oh, meu raio de sol, nós viemos aqui para te ver. E começou a cantar uma musiquinha que ele cantava quando ela estava ainda dentro da barriga da mãe. Meus amados, batimento cardíaco normalizou, pressão arterial normalizou, oxigenação normalizou. Foi impacto. Chamou toda a diretoria clínica médica e falaram para eles assim, isso era tipo, segundo, né, porque tem essa história escrita, isso tipo era assim, 11 horas da manhã. Aí eles ficaram ali, aí a diretoria falou assim: ó, vocês voltam às 13 horas. Foram. Aí, logo depois que eles saíram, batimento cardíaco modificou, pressão arterial modificou, oxigenação modificou. Às 13 horas, retornaram os 3 novamente. Hora que aproximam da UTI, né, da estufa, e o menininho: oi, raio de sol, nós voltamos aqui para te ver. Normalizou todo o sistema.
Bom, resumindo, essa própria pessoa que faz o depoimento, inclusive, eu sei disso porque o Divaldo Franco contou que ele a conheceu fisicamente, essa menina. E foi, então, aí uma grande revolução naquela UTI neonatal. Foi uma grande revolução. Por quê? Amados, ela era extremamente bem cuidada. Era. Enfermeiras bondosas e amorosas que vigiavam ela na UTI 24 horas por dia. Eram. Mas só que não era qualquer pessoa que tinha a ascensão sobre as vibrações e o coração daquele espírito imortal. Inclusive, esse casal passou a patrocinar estudos profundos sobre, inclusive, na época, criou-se, que até todo mundo deve conhecer, a tal mãe canguru, que tinha oferia aqui na barriga para que ele pudesse sentir. Então, amados, a teoria do André Luiz se confirmou, a teoria do amor se confirmou, porque não era qualquer pessoa, era a mãe, era o irmão, era o pai, que conseguia fazer modificar as vibrações. Então, mães, pais, observem o tempo que vocês têm passado com seus filhos, o quanto vocês têm os alimentado. Não quer dizer que a babá, que é a empregada, não cuida bem, mas só vocês têm o código do planejamento reencarnatório essa ascensão. E aí, amado, continuamos então. Fase de 6 meses a 4 anos. É a fase que o espírito, a formação celular, o desenvolvimento do seu corpo fisiológico, é a fase em que o espírito vai começar a ter os relacionamentos. Porque até 6 meses, perdoa dizendo, qualquer pessoa pode pegar um neném que ele não vai reconhecer. Porque, inclusive, dentro da biologia, nem células para essa área estão desenvolvidas. Então, de 6 meses a 4 anos, o que ocorre? Ocorre, então, a formação dos neurônios e de todas as células do corpo físico, onde ele começa a fazer o que? Os relacionamentos. Que aí, então, ele começa a reconhecer o pai, reconhecer a mãe, reconhecer a avó, reconhecer a empregada, reconhecer a babá. E ele começa, então, a desenvolver os relacionamentos, inclusive, afetivos. Então, existe aqueles espíritos em que ele, vendo, já reconhece e quer bem. Existem os espíritos que ele vendo, porque já não tinha muito, falou, nossa, mas ele era tão bonzinho, não estranhava ninguém, agora estranha as pessoas, ele era dado, ele ia com todo mundo, agora não vai mais. Claro, é perfeitamente natural. E aí, então, está formatando. E é nessa formatação que nós, espíritos de Deus, cooperamos, ou não, né, com os espíritos que reencarnaram sob a nossa responsabilidade. Porque, meus amados, é aí que eu vou estimular as células do meu cérebro, que vai ter conectividade pelos estímulos que eu estou oferecendo com Deus, com o amor, com a bondade, ou, pais e mães, os estímulos que eu estou oferecendo é de materialismo, é de julgamento, é de crítica ou é de intolerância. Porque se eu não estimular, as células se multiplicarão e serão magnetizadas pelos sentimentos que eu trouxe e que não são muito bons. Então, toda a minha carga energética de sentimentos só vai complementar a hora que eu tiver lá para os 7 anos. Então, de 6 meses a 4 anos, eu estou nessa fase. E aí, então, é que os estímulos que eu recebo da minha ambientação reencarnatória, que eu recebo dos espíritos que assumiram a responsabilidade de estarem comigo, vai determinar muito
vai ser o meu sucesso como Espírito de Deus. Não sucesso de poder, de riqueza ou de intelectualidade. Mas sucesso pode ser até de poder, de riqueza e intelectualidade. Mas o sucesso dos princípios morais, do aprendizado do amor. Então, e dos 4 anos até os 7 anos? Aí, então, eu já vou efetivar as minhas relações. E aí começa a ocorrer no cérebro, além da linguagem, vamos supor, da parte física, é estruturado agora a linguagem, que é as reações químicas, que são os meus sentimentos e as minhas emoções. Como é que eu vou explicar isso? Perdoa, mas eu não sei explicar isso direito, mas vamos lá. É como se eu falasse assim, ó, você está vendo esse carro vermelho aqui? Sim, estou reconhecendo que esse carro é vermelho. Ok. E aí é uma reação que física, o reconhecimento. E a reação química é aí, você gostou do carro? A hora que tu gostou, emoção, sentimento, é reações químicas no meu cérebro. Ah, não, eu gosto mais do carro azul. Eu gosto mais do carro branco. Então, nós que convivemos com os espíritos reencarnantes, somos determinantes na formação dos neurônios, das células do corpo espírito, que vai estar em sintonia. E aí, então, lá pelos 7 anos, agora sim, agora eu estou reencarnado. Inclusive, amados, se nós observarmos, muitas crianças com 2, 3, 4, 5 anos, têm várias condutas, vamos dizer assim, não gosta dessa roupa, não gosta de comer isso, gosta daquilo. Fala, mas ele nem experienciou aqui, nem sabe sobre isso. Não, eu estou muito mais desencarnado do que encarnado. E aí, aos 7 anos, praticamente, todas essas características que eu estava trazendo anteriormente desaparecem. E eu, então, agora, toda a carga energética fluídica de sentimentos começa a ser, realmente trazer as ligações das minhas células do corpo físico. E aí, então, a grandiosidade da reencarnação. Agora, devido aos estímulos que eu tive, novos neurônios são formados, e esses neurônios agora serão a minha manifestação dos meus sentimentos que eu trouxe, agora tem um novo entendimento. Ou não. Depende dos estímulos que os espíritos ligados estimularam para que esses neurônios tivessem a ligação física, química e energética com o meu espírito imortal. Então, aí agora, digamos assim, eu aprendi que eu tenho que ser bom e tolerante. Mas eu carrego em mim o orgulho e a vaidade, e então vem o impulso para que eu bata no meu amiguinho da escola. Mas eu aprendi agora com essa célula. Esse é o meu sentimento. Só que nas células do meu corpo físico, o meu instrumento, do meu cérebro, na minha sinapse, nas minhas reações químicas e as reações elétricas. Os neurônios que estão lá estão estimulados para o perdão e a compreensão. E vai sobrepor. Ou, se eu aprendi com meus pais, vendo eles brigarem, vendo eles discutirem, vendo eles se criticarem, vendo eles criticarem tudo, quais serão os tampões que eu vou ter dos meus sentimentos que não eram bons, que vieram para ser renovados? Não terão estímulos à minha vaidade, ao meu orgulho e à minha intolerância. Oh, meus amados, quanta responsabilidade nós estamos compreendendo agora. Quantas vezes escutamos do pai dizer, ou a mãe levando o filhinho para a escola: meu querido, seja bonzinho lá, não brigue com os amigos, não responda mal à professora. Mas o que ele sentiu
dentro do lar foram as discussões e as críticas. Quais vocês acham que vai sobrepor? Quantas vezes os espíritos carentes de aprendizado e de amor recebem a seguinte instrução: não leva desaforo para casa. Se bateu em você, você revida. Então, meus amados, quantos jovens, porque aí 7, 8, 9, 10, 11 anos, 12 anos, 13 anos, 14 anos, 15 anos, 16 anos, toda a carga energética do espírito imortal que veio para ser renovada está em ebulição. E aí diz sempre a adolescência é momento difícil, é momento onde está ferindo o que é que foi ensinado, os estímulos aos novos recursos do aparelho de manifestação do espírito, que é com o corpo, com os estímulos que eu trouxe para serem renovados. E se eu não ensinei sobre Deus, sobre o amor, sobre a verdade, sobre a compreensão, esses jovens não têm essa conexão. Esses espíritos se tornam frágeis, tristes, depressivos, porque não receberam os estímulos da essência divina, da conectividade, do amor. Porque eu nunca ensinei para o meu filho sobre Deus, sobre Jesus. Eu queria que ele fosse o melhor aluno, para que um dia ele tivesse o melhor emprego, para que ele pudesse ganhar muito dinheiro. Eu talvez até deixei de ficar com ele porque eu precisava ganhar muito dinheiro, eu precisava trabalhar muito fora. E não tive tempo de alimentar a formatação das novas células perispirituais que estarão ligadas às células do corpo físico. Oh, meus amados, perdoem-me. Nós já vamos ter que encerrar. Não consegui, vocês me perdoem terminar, fechar todos os esclarecimentos. Oh, Jesus, benfeitores amigos, espíritos bons. Mais uma vez, se conosco, Senhor, agasalhando os nossos corações ainda tão frágeis, tão imperfeitos. Fortaleça no Senhor para que tenhamos esperança e compreensão. Que esse ainda é o nosso momento evolutivo, essa ainda é a nossa compreensão. Ajuda-nos para que tenhamos força, perseverança, determinação, bom ânimo, alegria de viver, para que a cada dia mais consciente que somos essas criaturas de Deus, possamos trabalhar incansavelmente na renovação dos nossos sentimentos em nossos corações. E rogamos, Jesus, que através dos seus mensageiros de luz, presentes em cada lar, que possa conceder a todos, encarnados e desencarnados, passes energéticos de amor. Que as suas doces vibrações amorosas, Jesus, envolva e fortaleça todos os nossos corações na perseverança da prática incansável do bem, do amor sem mescla, do perdão incondicional, Senhor. Que as suas vibrações amorosas, Jesus, envolva todos os nossos corações, enchendo-os de alegria e de esperanças. Que a cada dia possamos fazer mais e ainda melhor na sua obra de amor. E para todos nós encarnados, Senhor, que os seus mensageiros de luz e do amor possam fluidificar, magnetizar a água das garrafas e dos copos, com os fluidos, com os remédios, que ainda tanto necessitamos, Senhor, para o equilíbrio e a harmonia das células do nosso corpo físico e do nosso corpo perispiritual. E que todos nós tenhamos uma ótima semana de muito amor, dedicação,
paciência incessante e muito trabalho. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, ó Senhor Jesus. E mais uma vez, o meu muito obrigado, a minha alegria, a minha gratidão a todos vocês que compartilharam com o meu coração, que alimentaram o meu coração com as suas vibrações amorosas. E mais essa manhã de hoje. Que todos recebam o meu abraço, o meu carinho, o meu afeto, o meu muito obrigado. Que assim seja.